Olá! Hoje vamos falar sobre a sentença. Esse vídeo será dividido em três partes. Uma primeira expositiva, apresentando as questões doutrinárias, jurisprudenciais, legais. E uma segunda, nós estaremos respondendo as questões das pessoas inscritas no canal, algumas que questionam lá na Terceira Vara Criminal, onde eu atuo, e também na Escola da Magistratura. E uma terceira parte, nós estaremos analisando questões que têm sido exigidas nos concursos. Exames da magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Delegado de Polícia e no exame da OAB. Eu espero que você goste e vem comigo. Esta aula de sentença será dividida em algumas videoaulas. A primeira, nós abordaremos os seguintes pontos, anote aí. Falaremos sobre o conceito de sentença, as espécies, considerando as sentenças condenatórias, absolutórias próprias, as impróprias, os atos praticados pelo juiz, atos judiciais e atos anômalos. Também trataremos com relação à decisão definitiva em sentido amplo, em sentido estrito, com força de definitiva, interlocutória mista, interlocutória simples, também a classificação quanto ao órgão prolator, subjetivamente simples, plurima e complexa. Também o conteúdo da sentença, nós abordaremos observando o artigo 381 do CPP. Os requisitos intrínsecos, os requisitos extrínsecos, as disposições gerais que vêm após o dispositivo e a dosimetria, também os efeitos da sentença, tanto da absolutória quanto da condenatória. E com relação aos efeitos, veremos os efeitos principais, secundários, os penais, extrapenais, tanto genéricos quanto específicos. E o restante dos temas serão abordados em outra videoaula. Antes de falar sobre o assunto da sentença, quero mandar um abraço para a equipe da Vara Criminal, que está sempre apoiando, para o pessoal da Emeron, da Escola da Magistratura, e eu espero que você goste desse tema. Vamos lá! Sentença é uma decisão, no sentido estrito, é uma decisão definitiva, onde o juiz analisa a pretensão punitiva apresentada a ele. Ele resolve a lide penal. Ele põe fim àquele feito criminal que o Ministério Público ou o querelante, numa ação penal privada, apresentou ao judiciário querendo uma solução. Nessa decisão, eu quero falar com vocês que o juiz pode julgar procedente o pedido, com uma sentença condenatória. O juiz pode julgar improcedente o pedido, isso aplicando uma sentença absolutória. E se o juiz julgar procedente em parte, ele, por exemplo, o Ministério Público requer a condenação num furto qualificado, mas não fica comprovado que houve o furto qualificado, mas sim um furto simples. Nesse caso, é uma sentença julgada procedente em parte, ok? Então, em certo ponto, o Ministério Público conseguiu a procedência e, por outro, a defesa também conseguiu parte do seu intento, que seria não considerar o feito, a condenação num furto qualificado, mas sim num furto simples. Uma outra possibilidade seria o juiz aplicar medida de segurança. E aí estaríamos diante de uma sentença que não é a condenatória, não é absolutória no sentido absolutória própria, mas sim uma absolutória imprópria. Vês que a sanção penal é um gênero e cabem as seguintes espécies: pena ou medida de segurança. Nesse último caso, estou falando de uma absolutória imprópria em que seriam aplicadas as medidas de segurança. O juiz não profere somente sentenças. A sentença, ela é um ato decisório. Observe comigo no quadro. Os atos praticados pelo juiz podem ser atos judiciais e atos anômalos.
Nos atos judiciais encontramos atos decisórios, que são atos jurisdicionais. Também os instrutórios de documentação, de polícia, de coerção e administrativos, que não têm natureza de atos jurisdicionais. O ato judicial é diferente de ato jurisdicional. Atos judiciais são os atos do juiz, e esses atos podem ser jurisdicionais ou não. Quanto aos atos anômalos, temos a requisição de instauração de inquérito policial, encontrada no artigo 5º, inciso 2 do CPP, a remessa dos autos de inquérito policial ao Procurador-Geral, nos termos do artigo 28 do CPP, e o recebimento de representação do ofendido, conforme o artigo 39 do CPP. Observe que nesses o juiz exerce poderes de natureza diversa da jurisdicional e ou administrativa. Quando falamos em decisão judicial, na sentença, podemos fazer um breve resumo sobre esse ponto. Acompanhe comigo. Nós temos a sentença, chamada sentença em sentido estrito. O que ocorre numa sentença, nessa decisão definitiva, em sentido estrito? O juiz, ele analisa o mérito proposto a ele da pretensão punitiva. Nessa decisão do mérito, ou ele absolve, ou ele condena. E ele está analisando o mérito, o cerne da questão. Outra decisão, outra sentença definitiva, outra decisão definitiva, é a sentença no sentido amplo. O que ocorre nesse caso? O juiz também analisa o mérito, mas ele não absolve nem condena. Por exemplo, num pedido de restituição de veículo, o juiz decide de quem é que vai ficar com aquele veículo. Para o A, para o B, para o C. Ele está analisando o mérito da restituição do veículo. Porém, não está absolvendo e nem condenando. Esse é um exemplo de sentença no sentido amplo. Um terceiro ponto, uma terceira classificação, espécie dessa classificação, seria a decisão, agora não definitiva como as anteriores, mas sim uma decisão com força de definitiva, também chamada de interlocutória mista. Essa decisão interlocutória mista, o juiz não analisa o mérito, como eu disse que ocorre nas duas anteriores. Mas ele põe fim a uma etapa daquele procedimento, ou põe fim à própria relação processual. Essa decisão interlocutória mista, ou decisão com força de definitiva, ela pode ser subdividida. Vamos acompanhar a subdivisão da interlocutória mista. Nós temos a interlocutória mista não terminativa e temos a interlocutória mista terminativa. No caso da não terminativa, ela põe fim a uma etapa do processo. Isso ocorre, por exemplo, numa decisão de pronúncia do caso do júri, em que o juiz analisa que estão presentes os indícios de autoria, as provas de materialidade e se trata de um crime doloso contra a vida. No caso da decisão terminativa, o juiz põe fim ao próprio processo. Nesse caso, ele não está analisando o mérito, conforme eu mencionei já nessa explicação. Exemplo, uma sentença de extinção da punibilidade, uma decisão em que ele rejeita a denúncia apresentada pelo promotor de justiça. Aproveitando o ensejo, além da interlocutória mista, nós também temos a decisão interlocutória simples. O que seria essa interlocutória simples? Nesse caso, o juiz está resolvendo, solucionando questões relacionadas à regularidade ou à marcha processual. O mérito da ação também não é analisado. O que acaba acontecendo é, por exemplo, o recebimento da denúncia,
o juiz, por exemplo, decreta a prisão preventiva. Então, observe, não se analisa o mérito e também o juiz não põe fim ao processo ou a uma etapa processual. Classificação da sentença. Nós já apresentamos uma classificação falando que as sentenças podem ser condenatórias, absolutórias próprias, absolutórias impróprias. Agora eu quero falar com você a respeito de uma classificação, mas observando não se foi condenado, se foi absolvido, mas sim qual o órgão que prolatou aquela sentença, que proferiu a sentença. Nós temos as sentenças subjetivamente simples, as subjetivamente complexas e as subjetivamente plurimas. A subjetivamente simples leva em consideração que o órgão prolator da sentença é um órgão singular, o juiz monocrático, ok? E também temos a subjetivamente plurima e a complexa. O segredo disso é você pensar que na sentença subjetivamente plurima, nós estamos diante de um órgão colegiado homogêneo, igual. Na sentença subjetivamente complexa, o órgão colegiado ele é heterogêneo. Nesse caso, por exemplo, nós de sentença subjetivamente plurima, podemos citar as câmaras dos tribunais ou os componentes das turmas recursais. Nesse caso, são órgãos colegiados e são homogêneos. 3 juízes iguais na turma recursal, os membros da Câmara Criminal dos tribunais. Já no caso da sentença subjetivamente complexa, observe, tem um órgão colegiado, mas é heterogêneo. Por quê? O conselho de sentença, os jurados, os juízes de fato, convocados da população, eles decidem sobre o crime, sobre a materialidade, sobre a autoria. Mas quem faz a pena, a dosimetria, é o juiz de direito. Então aí nós temos um órgão colegiado, mas heterogêneo, é diferente. Conteúdo da sentença. O que uma sentença deve abordar, o que deve estar contido nessa sentença? Vamos lá. A sentença deve conter, segundo o artigo 381 do Código de Processo Penal, os nomes das partes, ou, quando não for possível, as indicações necessárias para identificar essas partes, a exposição sucinta da acusação e da defesa, também a indicação dos motivos de fato, os motivos de direito em que se fundar aquela decisão do juiz. Também a indicação dos artigos de lei que foram aplicados. O dispositivo é outro conteúdo da decisão, dizendo julgo procedente, julgo improcedente, qual que é o resultado. E também a data e a assinatura do juiz. Nós falamos sobre qual deve ser o conteúdo de uma sentença. Né? O nome, a questão da assinatura, a data. Mas eu quero falar também uma visão do processualista Hélio Tornag, que trata a sentença falando dos requisitos intrínsecos. Quais seriam eles? Relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Vamos entender melhor essas 3 partes? O relatório, ele é um resumo, é uma exposição sucinta das partes mais importantes. Vai mencionar a acusação, o que está na denúncia, ou o que está na queixa-crime. Menciona o recebimento da denúncia, depois a ratificação desse recebimento, segundo o procedimento processual atual. Também fala se a pessoa foi citada pessoalmente por um oficial de justiça ou por edital, se ela foi interrogada, se as testemunhas foram ouvidas, se teve testemunho de acusação, quantas foram, se teve testemunho de defesa, se ouviu vítima. No caso, eu falei primeiro interrogatório aqui, mas no sentido expositivo. Mas no procedimento, em outro vídeo, você pode verificar que o interrogatório é o último ato que ocorre
na audiência de instrução. E o juiz vai relatando o que as partes pediram nas alegações finais, sejam elas orais ou via memoriais, e também outros incidentes que porventura tenham ocorrido, se teve juntada de laudo, grafotécnico, gravação, se houve interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, se foi uma prisão em flagrante. O juiz vai fazer um resumo dos pontos importantes e mencionados. Essa primeira parte, então, é o relatório ou exposição. A segunda parte é a fundamentação, que alguns chamam de motivação. Observe o seguinte, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Nessa parte, o juiz analisa a materialidade, a autoria e a culpabilidade. Como faz isso? Por exemplo, eu nas minhas sentenças faço exatamente essa sequência que eu estou dizendo para vocês. Se houve materialidade, se está comprovada ou não a autoria, se está ou não comprovada a culpabilidade. Faço uma análise fática. O que aconteceu de fato, o que foi produzido na fase policial, o que foi produzido na fase judicial, se houve confirmação, se não houve confirmação, se houve prova testemunhal, prova documental, prova pericial. E também é feita uma análise mencionando os dispositivos de lei que fundamentam, que sustentam, que embasam aquela decisão. Também, se houver necessidade, às vezes há posicionamentos divergentes, 2, 3 entendimentos diferentes, você mencionar também um posicionamento doutrinário, o entendimento jurisprudencial, se for o caso, se a súmula. Isso é a segunda parte. Então, você coloca a sua análise de fato e análise jurídica, de direito. A terceira parte, que o Hélio Tornag chama dessas questões intrínsecas da sentença, nós temos aí o dispositivo ou parte conclusiva. É nessa parte que nós encontramos, por exemplo, uma frase assim, isto posto ou ante o exposto, julgo procedente o pedido do constante na denúncia ou na queixa-crime para condenar fulano de tal às penas do artigo tal. Ou então, ele colocar julgo improcedente para o fim de absolver o Beltrano de tal da acusação que lhe foi feita na inicial, seja a denúncia ou queixa-crime, ok? Isso é a parte dispositiva. Depois disso, nós temos a dosimetria, que vai ocorrer mediante o critério trifásico, em que o juiz analisa, nessa sequência que eu vou mencionar para vocês, as circunstâncias judiciais, que estão contidas no artigo 59, as circunstâncias legais, que são agravantes e atenuantes. E também as circunstâncias legais específicas, que são causas de diminuição ou causas de aumento. Também nós temos outras disposições que seguem após o dispositivo. Por exemplo, numa sentença hipotética, é decidido o regime que a pessoa vai ficar, se é fechado, se é semiaberto, se é aberto, vai fazer a consolidação ali da pena, dizer se haverá substituição da pena, segundo o artigo 44, ou não haverá substituição, se haverá aplicação do sursi, segundo o artigo 77, ou não haverá, qual a destinação dos objetos que estão apreendidos no processo? E qual a destinação, por exemplo, de armas, drogas e outras substâncias, apreendidas, às vezes, uma garrafa de uma bebida, capacete, entre outros objetos. Também o juiz tem que dar uma destinação para isso. Se houver defensoria pública, ele vai dizer, foi feito pela defensoria pública, ou não, foi um advogado constituído. Alguns estados não há custa.
Mas em outros, quando é defendido por advogado constituído, há sim uma custa, segundo as normas de organização judiciária. Ou se não há defensoria pública nem tem advogado constituído, mas o juiz nomeia um advogado para aquele ato, ele também terá direito ao arbitramento de honorários e alguns juízes fazem isso antes, outros na própria sentença, seguindo o critério adequado. Mas também é um outro ponto relevante que pode ser decidido na sentença. Então, dentre outras informações, destinação, como eu disse, de objetos, de valores, o que vai fazer, se houve perda da fiança ou quebra da fiança, todas essas questões, elas vão seguir também na sequência da sentença. Efeitos da sentença. Bem, eu vou dividir esse tópico em duas partes. Os efeitos da sentença absolutória e os efeitos da sentença condenatória. Vamos lá? Os efeitos da sentença penal absolutória são: o juiz determinará que o réu seja imediatamente posto em liberdade, se ele estiver preso, é claro. Outro efeito, trata da revogação das medidas assecuratórias que foram concedidas durante a instrução processual. Por exemplo, sequestro, hipoteca legal, arresto. Mais outros efeitos. A devolução dos valores que foram depositados a título de fiança, se esta tiver sido prestada ou no inquérito policial ou no processo, na ação penal. Efeitos da sentença penal condenatória. Nós temos efeitos principais e temos efeitos secundários. No caso dos efeitos principais, são aqueles que vão corresponder à imposição de pena privativa de liberdade, ou de pena restritiva de direito, ou pena de multa, ou medida de segurança. Lembremos que no início deste vídeo eu falei, a sanção penal é um gênero, e as espécies são pena e medida de segurança. Então, um dos efeitos da sentença penal condenatória é esse. E também disse agora que nós temos os efeitos secundários. Esses efeitos secundários, eles podem ser de natureza penal e também de natureza extrapenal. Quanto aos efeitos secundários, observamos que podem ser de natureza penal ou natureza extrapenal. Os efeitos secundários de natureza penal, eles estão espalhados na legislação criminal. Isso pode ser encontrado no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Quanto aos efeitos secundários de natureza extrapenal, encontramos no artigo 91 e no artigo 92 do Código Penal. O efeito secundário de natureza extrapenal, ele pode ser subdividido em extrapenal genérico e extrapenal específico. O efeito secundário de natureza extrapenal, mas do caráter genérico, pode ser encontrado no artigo 91 do Código Penal. Por exemplo, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, isto previsto no inciso 1 do 91, e o confisco dos instrumentos e produtos do crime. Ainda quanto ao efeito secundário de natureza extrapenal, temos aquele que é o específico, previsto no artigo 92 do CP. No slide anterior, nós estudamos o efeito secundário extrapenal genérico. Vamos no específico. Podemos citar a perda do cargo, a função pública ou do mandato eletivo, conforme o inciso 1 do artigo 92. Também a incapacidade para o exercício do pátrio poder, ou que podemos atualizar agora para poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos,
sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra o filho, tutelado ou curatelado, conforme inciso 2. E, finalizando, a inabilitação para dirigir veículo, conforme inciso 3. Então é isso aí. Agora terminamos a parte expositiva e vamos para o bloco Explica pra mim. 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 Professor, na sentença criminal, o que é a fundamentação per relatione? Nós já vimos que a sentença tem seus requisitos. A sentença tem que ter um relatório, uma fundamentação e o dispositivo. A questão proposta pergunta sobre o que é fundamentação per relatione, também chamada de fundamentação per relatione ou por referência. O que seria isso? Quando o juiz acolhe o parecer ministerial pelos seus próprios jurídicos fundamentos, uma vez que o promotor, o Ministério Público, já expôs as suas razões de fato e de direito, e o juiz encampou, acolheu esse parecer para a sua decisão, ele está fundamentando por referência, se referindo ao parecer. A mesma coisa acontece nos tribunais, quando acolhem, encampam, concordam com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. Um ponto importante é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há nulidade, não fere o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Nesse caso, existe a fundamentação, que é por referência ou per relatione ou per relatione. Professor, em se tratando de sentença criminal, o que são penas implícitas? Com relação a essa temática das penas implícitas, nós temos que observar que seja condenado ou seja absolvido, o acusado acaba sofrendo uma espécie de pena que não está prevista na legislação. Não é à toa que os doutrinadores chamam o processo, essa relação processual, ser submetido à persecução penal, ao streptus judici ou streptus processo, porque é um incômodo para o acusado, além de que pode sofrer a pena, que pode ser pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa, ou mesmo até no caso de uma absolvição, ele ter a sanção penal da medida de segurança. Mas além dessas situações de sanção penal, ele pode sofrer essa pena implícita, que é a mácula para a imagem dele, constar que ele respondeu àquele processo, e isso não está previsto em lei. É o denominado pena implícita. Doutor, como é feita a intimação da sentença para o querelante e para o assistente? A intimação da sentença nos reporta a dois dispositivos. O artigo 391 do CPP e artigo 392 do CPP. O artigo 392 se refere aos casos de intimação do acusado e seu advogado, dependendo se estar preso ou solto. Tema que já foi tratado no bloco 1 a respeito do assunto sentença, e que eu indico que você assista novamente. Com relação à pergunta apresentada, ela está no artigo 391, que se refere à intimação do querelante e do assistente, com relação à intimação da sentença. Tanto o querelante quanto o assistente, eles devem ser intimados da sentença de forma pessoal, ou na pessoa de seu advogado. Caso nenhum deles seja encontrado na sede do juízo, a intimação da sentença será por via de edital, com o prazo
de 10 dias, afixado esse edital no local de costume do fórum. Legal! Acabamos de responder as questões apresentadas pelas pessoas inscritas no canal. E agora vamos analisar as questões que têm caído em concursos públicos. Vem comigo! A primeira questão que analisaremos neste vídeo sobre sentença foi exigida no MPE da Paraíba, no concurso FCC 2018, para a função cargo de promotor de justiça. Diz assim o enunciado: encerrada a instrução probatória, se entender o juiz cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias. Não procedendo o órgão do MP ao aditamento, o juiz. O que o juiz fará? Vamos ver. Letra A. Julgará o processo e comunicará o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. Errado, porque esse não é o procedimento. O procedimento ele tem que agir de acordo, em analogia ao artigo 28 do CPP. Letra B. Absolverá o acusado? Não, também não está de acordo com 28. C. Proferirá sentença com base nos fatos descritos na denúncia? Também não. D. Remeterá os autos ao substituto automático do órgão do MP? Não, o artigo 28 ele traz um outro procedimento antes disso, quem faz é o Procurador-Geral. Letra E. Remeterá os autos ao Procurador-Geral. Está correta a alternativa letra E. Por quê? O 384 do CPP, parágrafo 1º, diz que, não procedendo o órgão do MP ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. E, para complementar, o artigo 28 do CPP diz: se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer das peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do MP para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então o juiz estará obrigado a atender. Portanto, com base no artigo 384, parágrafo 1º e artigo 28 do CPP, a resposta correta é a letra E. Esta questão foi utilizada no concurso para analista ministerial MPE em 2018. O enunciado diz assim: à luz do que dispõe o Código do Processo Penal sobre a sentença, e 5 alternativas para serem analisadas. Vamos na primeira. Letra A. Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Essa alternativa está incorreta. Por quê? O artigo 382 do CPP diz que o prazo será de 2 dias e não de 5. Se fosse no juizado especial criminal, o prazo de 5 dias estaria correto. Alternativa B. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Essa alternativa está correta. Por quê? O artigo 387, inciso 4, diz que o juiz fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando o quê? Os prejuízos sofridos pelo ofendido. Já encontramos a alternativa correta, mas vamos seguir analisando todas para verificar se não há uma outra correta e, nos casos das incorretas, qual o motivo que as torna incorretas. Letra C. É vedado ao juiz, ainda que não modifique a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa.
Está incorreto. Por quê? O artigo 383 não veda essa conduta ao juiz. Ele diz: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá, veja que não está vedado, é poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha que aplicar pena mais grave. Letra D. A intimação da sentença será feita mediante edital se o réu estiver preso. Veja bem, neste caso também está incorreto. Por quê? O artigo 392 do CPP diz que a intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente, se ele estiver preso. Então já vemos aqui o erro. Mas vamos continuar nas outras possibilidades de intimação. Ao réu, inciso 2, pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. No inciso 3, ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 4, agora são casos, o 4, 5, 6 são de edital. Mediante edital, no caso do inciso 2, que é aquele do réu citado pessoalmente, né, se ele estiver solto, no caso do inciso 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 5, outro caso de edital. Mediante edital, nos casos do inciso 3. Qual é o caso do inciso 3? É aquele que é feito ao defensor constituído, né, se o réu ou o defensor não forem encontrados, e assim certificar o oficial de justiça. Voltamos ao inciso 5. Mediante edital, nos casos do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Então, nesse caso, o defensor também não é encontrado. Inciso 6 e último, diz que, mediante edital, se o réu, não tendo constituído o defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Então, letra D, incorreto também. Letra E. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, exceto se o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Essa alternativa também está incorreta. Por quê? O 385 do CPP, este artigo, diz que nos crimes de ação pública, o juiz poderá, veja ali, o juiz poderá sim proferir uma sentença condenatória. Detalhe, ainda que o MP tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Portanto, correto é a letra B. Essa questão foi utilizada na VUNESP 2018 do concurso de TJ para o cargo de juiz substituto. Diz assim o enunciado: quanto à sentença, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, havendo fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, o fundamento legal para a absolvição será o da inexistência de prova suficiente para a condenação. Está incorreto. Por quê? O 386, inciso 6, diz que quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, o fundamento é do 386.6. Já a parte final aqui diz que o fundamento será da inexistência de prova suficiente para a condenação. Isso não é correto, porque o inciso 7 do artigo 386 é que fala não existir prova suficiente para a condenação. Então, eis o erro. Letra B. Encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação,
prescindirá de abertura de vista ao MP para eventual aditamento da denúncia se não resultar em aplicação de pena mais grave. Está incorreto. Por quê? O artigo 384 diz: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, olha a diferença agora. O MP deverá ditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, não prescinde da abertura, está errado. O MP tem que receber como vista e ter a oportunidade de fazer aditamento desta denúncia. Letra C. Preservada sua competência e sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Eis aqui a alternativa correta, pois está de acordo com o artigo 383 do CPP, que diz: o juiz, sem modificar a descrição, do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O que eu acrescento aqui, que se trata de um caso de emendatio libelli. A emendatio libelli cabe, inclusive, em segunda instância, desde que não ocorra reformatio impejus, em se tratando, friso, de emendatio libelli. Vamos para a alternativa D. O amplo efeito devolutivo dos recursos possibilita à segunda instância dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Aqui nós temos a súmula 453 do STF, que diz que não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e o parágrafo único do CPP, neste dispositivo, que possibilitam dar nova definição jurídica. Veja o detalhe aqui, é nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude dessa circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Portanto, não cabe mutatio libelli em segunda instância, porque estaria ocorrendo uma supressão de instância. Esta questão foi utilizada no concurso da FGV 2018 do TJ de Santa Catarina para o cargo de oficial de justiça. Diz assim o enunciado: Kaique, primário de bons antecedentes, sem qualquer outra anotação em sua folha de antecedentes criminais, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, com uma pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Continua a questão dizendo que, no momento da sentença, entendendo que não estava provada a qualificadora, mas tão só a subtração da coisa alheia, o que configuraria o crime de furto simples, agora com uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, ao magistrado caberá. Então, nós precisamos agora encontrar a alternativa correta. Letra A. Encaminhar os autos ao MP para avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Eis aqui, já de plano, a alternativa correta. Por que é correta esta? Porque o artigo 383, parágrafo 1º do CPP, diz que, se em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, que é o caso da questão, o juiz procederá de acordo com o artigo disposto na lei. Ou seja, segundo o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, vez que o acusado preenche os requisitos para usufruir do benefício da suspensão condicional do processo. Letra B. Absolver o acusado. Não, está incorreto.
não sendo possível a condenação pelo crime de furto simples em razão da violação do princípio da correlação, descartado em razão do 383, parágrafo 1º e do CPP e artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Letra C. Encaminhar os autos ao MP para avaliar a possibilidade de oferecimento da proposta de transação penal, não, de suspensão condicional do processo. Letra D. Proferir de imediato sentença condenatória em relação ao crime de furto simples, aplicando o instituto da mutatio libelli. Também não. E a letra E. Proferir de imediato a sentença condenatória em relação ao crime de furto simples, aplicando a emendatio libelli. Não é nenhuma dessas hipóteses, preenchidos os requisitos, o acusado tendo direito à suspensão condicional do processo, o juiz encaminha para o MP e ele verifica, avalia se é caso de ter o oferecimento dessa proposta ou não. Letra A. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. E só para lembrar, hein? Inscreva-se no canal, acione o sininho, dúvidas para o e-mail que consta aqui na tela e até a próxima!